Olá, graça e paz, Deus te abençoe. Sejam bem-vindos à leitura bíblica paralela. Que bom contar com você nessa segunda-feira. Iniciamos essa semana, desse mês que Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Talvez você está de férias, talvez você está trabalhando, não importa o que você está fazendo. O importante é que você está conectado na presença de Deus, meditando na sua palavra. E eu creio que Ele tem um tesouro especial para ser revelado, para ser liberado sobre a sua vida. Hoje nós iremos ler 1 Crônicas, capítulo 3 ao capítulo 5, Atos, capítulo 26 e o verso 1 ao 12 do Salmo 107. Oremos. Pai, colocamos diante da Tua presença essa leitura bíblica, te pedimos entendimento, revelação, graça, sabedoria, que o Teu Espírito Santo conduza cada palavra à Tua verdade, que a Tua palavra venha se revelar a cada um dos meus irmãos que estão lendo a Tua palavra, que estão assistindo a este vídeo, e que essa palavra venha de encontro, que essa palavra vá ao encontro das suas necessidades. Fale aos nossos corações de maneira poderosa. É o que nós oramos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, 1 Crônicas, capítulo 3, é aquela parte da Bíblia que muitas pessoas não gostam de ler, né? É as genealogias. E o capítulo 3 ele vai falar da genealogia da linhagem de Davi, né? Vai começar dos seus filhos que nasceram em Hebron, nasceram em Jerusalém, e vai falar da sucessão real que começou ali através de Salomão e foi até o exílio na Babilônia, né? Então, nessa leitura, a gente vai conhecer aquela genealogia, né? Uma lista, né? Que vai incluir reis infiéis, reis fiéis. Nós lemos isso no livro de 2 Reis, né? E aqui no livro de 1 Crônicas a gente vai ver também isto, né? A forma relatando como que foi o governo, como que foi o reinado desses reis. Mas o mais importante é que Deus estabeleceu um propósito de que através da linhagem de Davi viria o Salvador. E ele cumpriu. E mesmo a esses desafios, em meio a essas descendências improváveis, né? A queda de Jerusalém, o cativeiro, a linhagem de Davi, ela não se extinguiu no decorrer da história. Mas o Senhor preservou, o Senhor cumpriu, porque ele fez uma aliança com Davi. Então, mostrando que a aliança de Deus, ela transcende o tempo, ela mostra que a fidelidade, né, dele é maior do que as falhas humanas e do que as crises, né, desses reinados. Então esse capítulo 3 vai falar, o verso 1 fala: estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebron, o seu primogênito era Aminon, nós sabemos o que aconteceu com Aminon. O segundo, Daniel de Abigail de Carmelo. O verso 10 vai falar da descendência de Salomão, vai falar de Roboão, né? O filho de Roboão foi Abias, o filho de Abias, Asa, o filho de Asa, Josafá. O filho de Josafá, Jeorão, o filho de Jeorão, Acasias, o filho de Acasias, Joás. E por aí vai. Mas o que eu quero trazer aqui alguns relatos, né? Primeiro, a soberania de Deus na história. A história da família de Davi, irmãos, não foi uma família perfeita, muito pelo contrário. Foi uma família repleta de pecados, intriga, tragédia. O irmão estuprou a meia-irmã, o irmão ficou revoltado com aquilo, assassinou o seu próprio irmão, houve rebelião, né? Houve idolatria. Ou seja, se nós fôssemos olhar para os nossos olhos naturais, eu falei, jamais a descendência, Jesus viria da descendência de Davi. Mas Deus traçou esse plano e esse plano foi estabelecido através de Jesus.
Então o que nós aprendemos? Que o plano de Deus, ele não vai ser frustrado pelas falhas humanas. Talvez você olhe para a sua história, olhe para a sua vida, olhe para a sua família e você fala, tem tantas promessas de Deus para mim. Tantas pessoas já profetizaram, eu já li a palavra e já vi tantas promessas para mim. Como que essas promessas vão se cumprir porque eu sou falho? Lembre-se, nunca foi e nunca será por nós, por causa de nós, mas é por causa dele. É por causa da sua fidelidade, é por causa do seu propósito. Então, que nós venhamos a descansar na certeza de que Jesus, ele continua no trono, ele continua no controle de tudo. E o seu propósito vai ser estabelecido, o seu propósito vai se cumprir. Lá em Romanos capítulo 8, 28 fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então descanse no Senhor. Outro ponto, a profundidade da graça de Deus. Muitas vezes, quando nós olhamos para a nossa história, olhamos para as nossas falhas, nós pensamos, não tem jeito, como que vai acontecer? Nós temos que entender que a graça de Deus é maior de qualquer pecado. E quando Deus estabelece um propósito, Ele move, Ele transforma. É óbvio que isso não é passar um pano ou minimizar o pecado. Se nós olharmos para Davi, por exemplo, Davi, a linhagem de Jesus começou em Davi, começou lá do relacionamento pecaminoso de Davi e Batseba. Entendeu? Então, se nós olharmos para isso, poxa, é algo que a gente fica até escandalizado, mas Deus traçou os seus planos e Deus foi mudando isso no transcorrer da história. Então, entendam a verdade, nenhum de nós, eu, você, nós não estamos qualificados para ser usado por Deus com base no nosso próprio mérito. É pela graça, é pela misericórdia. Se eu estou aqui hoje, falando para você que está me assistindo, não é por mim mesmo, mas é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Nós não merecíamos, mas por causa do seu grande amor, Ele nos comprou, Ele nos amou primeiro. E Ele, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Ele pode transformar uma história de vergonha, uma história de derrota, em um testemunho da sua graça, do seu poder. Amém? Terceiro ponto, o valor de cada pessoa no reino de Deus. Nessa genealogia de Jesus, nós vamos ver pessoas famosas, como o rei Salomão, mas vamos ver também algumas pessoas não tão importantes. Nós vamos ver Tamar, que foi marcada pela tragédia. E isso vai nos lembrar que o plano de Deus, que o registro de Deus, que no registro de Deus, ninguém é insignificante. Cada um tem a sua participação. Aquele que é mais conhecido, aquele que é menos conhecido, ele tem um papel, ele tem um propósito para ser cumprido. Que cada um de nós venhamos entender o nosso propósito. Mesmo que nós venhamos a nos sentir pequenos ou sem importância no reino de Deus, entenda que você tem um papel muito importante de ser imagem, de ser semelhança de Deus, de ser anunciador das boas novas, de ser um testemunho vivo da graça de Deus, da transformação de Deus. Amém? Então, se você fica nos bastidores ou se você fica em evidência, lembre-se, você é valioso, você é importante para Deus e Ele tem um propósito na sua vida. 1 Crônicas capítulo 4, esse capítulo agora vai falar das genealogias das tribos, de Judá,
vai falar dos nomes, né, dos clãs, dos territórios, e vai falar um pouco de uma pessoa muito interessante, que o autor aqui de 1 Crônicas, ele começa falando das genealogias, ele pausa e fala de um homem chamado Jabes, né? Vamos lá, capítulo 4 de 1 Crônicas, vamos abrir aqui, deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia. Ele começa falando dos descendentes de Judá, né? Perez, Esrom, Carmi, Ur, Sobal, e vai falando, né? Vai falar dos descendentes de Ur, vai falar aqui no 8, né? Que Icós, que gerou Anubis, Obeba, e os nomes bastante interessantes, né, irmãos, de pronunciar, né? São nomes incomuns, porque não são nomes que a nossa língua, né, portuguesa, é acostumada. Mas o versículo 9, o autor que lhe dá uma parada na genealogia, ele faz um destaque para Jabes. Fala aqui no versículo 9, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Ponto. Deus atendeu ao seu pedido. Somente 2 versículos que contam aqui a história de Jabes, e nós podemos tirar inúmeras, mas inúmeras lições. Eu quero falar apenas de algumas lições que nós podemos aprender. A primeira é que a sua identidade é segura em Deus, não em sua origem. Observe bem, por que Jabes recebeu esse nome? Porque esse nome dizia que ele nasceu com muita dor. A sua mãe colocou esse nome de Jabes, dizendo, com muitas dores eu o dei à luz. Ou seja, nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, né, cada nome tinha um significado, tinha uma história. E geralmente seus pais colocavam um nome com um significado. Um significado de bênção, um significado de esperança, superação, gratidão a Deus. E a mãe de Jabes colocou esse nome porque teve dor, né? Então, talvez o seu passado, talvez a sua vida, você tenha passado por muitas dores, talvez até o seu nome que você recebeu de batismo, que você recebeu ali na sua certidão de nascimento, né? Seja um nome que o significado não seja um significado tão bom. Mas o que importa para nós não é de onde viemos ou o que significa o nosso nome, mas o que importa para nós é a quem nós pertencemos. Olha essa revelação. Jabes, ele poderia ter sido uma pessoa reclusa, uma pessoa oprimida, uma pessoa que vivia sofrendo, murmurando, né? Mas no versículo 10 fala que ele clamou a Deus. E ele pediu apenas 2 coisas, né? Algumas coisas. Primeiro ele falou, abençoa-me, ou seja, que a tua presença esteja comigo. E depois ele pediu que aumentasse as tuas terras. Terceiro, que a tua mão esteja comigo, ou seja, que o Senhor conduza a minha vida, que a tua presença venha guiar os meus passos. E por último ele fala, guarda-me dos males e livra-me de dores. E por último aqui ele fala livrar das dores, porque esse nome já tinha causado, a sua vida já tinha causado sofrimento à sua mãe, já tinha infligido dores à sua mãe. E agora ele clama para que ele fosse livre dessas dores. E o final desse versículo 10 diz que Deus atendeu ao seu pedido. Então,
Eu não sei o que seu nome significa, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua genealogia, eu não sei a sua história, mas eu sei que você deve se posicionar. Você não deve se acomodar. Siga o exemplo de Jabes. Ore a Deus, mas ore com fé, ore com ousadia, ore com dependência. A oração de Jabes, ela nos desafia a sair de uma vida medíocre de oração. Nós somos convidados diariamente a falarmos com o Pai, a nós pedirmos bênçãos espirituais, nós pedirmos graça, nós pedirmos que Ele venha ampliar a nossa vida, ampliar nossos ministérios, ampliar a nossa tenda, né? Que nós venhamos levar o Evangelho a mais pessoas, que nós venhamos buscar, né, o poder dele, né? Ou seja, buscar no Senhor essa capacitação, essa unção, porque sem Ele nada nós poderemos fazer. E que nós venhamos orar também pedindo que o Senhor nos proteja de todos os males. Amém? E vai continuar então aqui essas genealogias continuando falando aqui das tribos, né, de Judá. Vamos para o capítulo 5, 1 Crônicas, capítulo 5. Nesse capítulo continua falando também de genealogia, agora vai falando das tribos transjordânicas, né, que é a tribo de Ruben, Gad, metade da tribo de Manassés, e nós vamos ver aqui nessa genealogia, contando um pouco, né, que Ruben perdeu a primogenitura, porque ele profanou, né, a cama de seu pai. Judá, ele assumiu a liderança, e José, ele recebeu a dupla bênção, né, uma dupla porção, né? Então, é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 5. Diz assim o versículo 1: Estes são os filhos de Ruben, o primogênito de Israel. De fato, ele era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, os seus direitos de primogênito foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como primogênito. Embora Judá tenha sido mais poderoso dos seus irmãos e dele venha vindo um líder, os direitos de primogênito foram dados a José. E aí vai falar aqui agora de cada um desses descendentes, né? Vai falar dos nomes dos filhos de Ruben e depois vai falar dos outros aqui, né? Vai falar dos descendentes de Gade, os descendentes da metade da tribo de Manassés, e vai falar aqui de alguns embates, né, de algumas guerras que eles tiveram, amém? Mas eu quero me ater a alguns pontos desse capítulo. Primeiro, que o pecado tem consequências. O perdão, ele é instantâneo quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração e buscamos no Senhor o arrependimento. Mas algo tem que ficar claro na nossa mente. Todo pecado que eu cometo, ele traz uma consequência. E a história de Ruben é uma advertência para nós. Ruben, ele deitou com uma das mulheres de seu pai, né, uma das concubinas, e isso trouxe desgraça para a sua descendência. Ele perdeu a primogenitura, a sua descendência foi prejudicada por causa desse pecado. Então, o pecado, ele pode levar à perda de privilégios, né, testemunhos e recompensas eternas. Então, nós temos que buscar a santidade diariamente. Nós temos que nos afastar do pecado. Aquele que é salvo, ele vive uma vida em arrependimento. Ele vive em santidade, ou seja, separado, buscando separar-se todos os dias dos pecados. O pecado bate a nossa porta a cada instante. Nessa segunda-feira você vai encontrar inúmeros desafios no seu caminho. Você vai ter oportunidade de pecar no trânsito, no elevador, no estacionamento do seu local de trabalho. Talvez você vai encontrar com alguém que vai te irar. Então, vigie. E se você pecar, se você errou,
clame ao Senhor por misericórdia e por perdão. E lembre-se, cada pecado, de acordo com o pecado que eu cometo, esse pecado pode gerar consequências. Amém? E nós vamos ver que a soberania de Deus, ela prevalece sempre. Então, o plano de Deus para a redenção através de Judá e finalmente através de Cristo, ele não foi impedido pela falha de Rúben. Dessa mesma forma, em nossas vidas, a soberania de Deus não é limitada por nossas fraquezas ou pela falha de outras pessoas. Deus, ele sempre cumpre as suas promessas. Ele cumpre os seus propósitos. Amém? E finaliza aqui esse texto falando da vigilância, contra a idolatria. As tribos ali transjordanianas, eles tiveram momentos de queda por causa da idolatria. Nós já lemos essa história antes, Então, a bênção, a prosperidade, a paz, elas podem se tornar laços se nos levarem a esquecer aquele que as concedeu. Ou seja, tem muitas pessoas que estão focando apenas nas bênçãos, focando apenas na prosperidade e esquecendo daquele que deu a bênção, daquele que realizou a bênção. Então, queridos, que nós não venhamos jamais nos envolver com essa idolatria moderna de hoje, que é o amor ao dinheiro, a busca pelo reconhecimento, a confiança na tecnologia, a elevação da carreira e até mesmo da família acima de Deus. Que nós venhamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Que nós tenhamos uma linha de prioridade e que nessa linha o Senhor ele esteja ali em cada momento, que ele seja o nosso principal. Quando tudo falhar, nós temos que olhar para o Senhor. Que a nossa esperança, que a nossa confiança esteja no Senhor, o Deus de Israel. E vamos agora para Atos, capítulo 26. Nós acompanhamos aqui a história da igreja primitiva, a história de Paulo. Paulo ele está preso. E agora Paulo ele se apresenta diante do rei Agripa, E ele vai relatar sua conversão no caminho de Damasco. Ele vai dizer que uma luz celestial o cercou e a voz de Cristo, o confrontou dizendo: Paulo, por que tu me persegues? Saulo, por que tu me persegues? E ele diz então para Agripa, que ele é uma pessoa bem-aventurada por poder estar na presença do rei para testemunhar de Jesus. Olha que extraordinário. Paulo entendeu que tudo aquilo que ele estava passando tinha um propósito. Que os chicotes, o cárcere, as correntes nas suas mãos, tinham um propósito de ele testemunhar diante das autoridades, diante daqueles que jamais teriam oportunidade de ouvir falar de Jesus. Então ele vai falar, do propósito de Deus. Ele vai dizer que ele prega apenas o que Moisés e os profetas anunciaram, Ou seja, que Cristo viria, que a vinda de Jesus era uma promessa de Deus para o povo de Israel, e que Jesus que haveria de sofrer, haveria de ser morto, ser crucificado, morto, mas que ele ressuscitaria. Então, ele fala de Jesus, ele fala do plano eterno de Deus para o rei Agripa com muita autoridade, com muita unção. E é isso que nós vemos aqui nesse capítulo 26, E ele vai dizer aqui, no versículo 23. Vamos ler aqui, versículo 23. Que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Então, ele testemunha da morte, mas ele testemunha principalmente da ressurreição
de Jesus. E aí, Festo, né, interrompe Paulo e fala: você está louco, as muitas letras o estão levando à loucura. E ele fala: não estou louco, excelentíssimo Festo, o que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou em um lugar qualquer. Então, ele fala dessa autoridade, né? E a gente vê esse poder do testemunho pessoal de Paulo. Então, a conversão de Paulo que era um doutor da lei, um fariseu, ele converteu ao cristianismo porque Deus o usou com um propósito específico de levá-lo com graça, com sabedoria, com as palavras da lei para as altas autoridades. Ele agora estava ali testemunhando, né, perante o rei, perante o governador. Então, Deus, ele cumpre o seu propósito. Ele nos coloca em posições para que o nome dele seja exaltado. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai abrir portas no seu caminho, na sua história, para que você possa testemunhar dos grandes feitos do Senhor. Dias atrás eu estava falando para um colega que Deus tem colocado os homens de Deus em posições estratégicas do nosso país, em posições estratégicas dos ambientes de trabalho, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que através da nossa vida, através do nosso testemunho, nós possamos expressar Jesus, nós possamos falar de Jesus. Então se prepare, se coloque na brecha, que arda no seu coração essa vontade, esse desejo de testemunhar dos grandes feitos de Jesus. Se prepare. E o primeiro passo é isso que você está fazendo, é lendo a palavra, se enchendo da palavra, para você ter bagagem, para você ter conhecimento, para dizer quem é Jesus e o que Jesus fez na sua vida e o que Jesus pode fazer na vida de outrem. Então, se prepare, meu irmão, né? Que você seja esse agente de anunciador, né? Que venha comunicar a verdade do Evangelho. E Deus vai nos dar condições, sabedoria, em meio às provas, em meio às adversidades, né? De nós testemunharmos o amor de Deus. Amém? Finalizando, vamos para o Salmo 107, até o verso 12. Esse salmo, ele abre um chamado universal à gratidão. Ele diz no verso 1, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que Ele livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, a sua vida se desfalecia. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. É isso que Deus faz, que nós possamos descrever que em cada situação, em cada momento, o Senhor ele está conosco. Nós podemos encontrar com viajantes perdidos, pessoas famintas, pessoas sedentas, nós podemos encontrar pessoas prisioneiras, aprisionadas nas trevas, acorrentadas no pecado. Mas quando a palavra de Deus vem, a palavra de Deus traz liberdade. E nós temos que glorificar a Deus, porque é isso que Ele fez conosco. Ele nos resgatou, Ele nos livrou das mãos do adversário. Amém? Fique com essa palavra nessa segunda-feira, nesse dia que estamos iniciando essa semana, mas que nós possamos entender que o propósito de Deus vai ser estabelecido na minha e na sua vida. Tá bom? Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva nesse canal, marque aqui o sininho,
para que você receba as notificações daqui do canal da EPD. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.